Pensa só no coração, a nossa máquina mais incansável, certo? Mas o que acontece quando essa máquina é levada ao limite? Bom, ela não simplesmente quebra, ela se adapta, ela se remodela. E nesta análise, a gente vai mergulhar em como esse músculo incrível muda de forma em resposta ao estresse. Então, essa é a grande questão, né? O que acontece quando um coração trabalha demais? A resposta, olha, revela uma história fascinante de adaptação celular. E isso tem consequências gigantescas, tanto para a saúde quanto para a doença. Então, bora mergulhar nisso. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai entender o músculo do coração. Depois, vamos ver como ele se adapta, explorando dois jeitos bem diferentes, engrossando as paredes e alargando as câmaras. E para fechar, vamos descobrir onde fica a linha tênue entre uma adaptação saudável e a falência do coração. Certo, então vamos começar pelo começo, pela sala de máquinas do nosso corpo. Para a gente entender como o coração se adapta, primeiro a gente precisa conhecer o seu principal componente. E esse componente é o miocárdio. Mas olha, não é um músculo qualquer, viu? É um tecido super especializado que trabalha sem parar a vida inteira. É ele que está por trás de cada batida, sabe? A potência que impulsiona o sangue para tudo que é canto do corpo. E o que faz o miocárdio ser tão especial são principalmente essas duas propriedades. A contratilidade, bom, essa é a força bruta mesmo, a capacidade de bombear. Já a condutibilidade é tipo a rede elétrica que coordena tudo, garantindo que o coração bata no ritmo certo, tudo sincronizado. Ambas são absolutamente essenciais. Beleza. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque o miocárdio não é uma coisa estática, parada. Ele responde ao que a gente exige dele. Se a carga de trabalho aumenta e fica alta por muito tempo, ele muda. Essa mudança tem um nome: hipertrofia cardíaca. E o ponto-chave aqui é o seguinte: o coração não cria mais células musculares. Não. O que acontece é que as células que já existem ficam maiores. Elas fazem isso adicionando umas pecinhas novas, umas unidades de contração, chamadas sarcômeros. É literalmente como alguém que malha e o músculo cresce. Só que isso está acontecendo dentro do peito. Certo, mas aí fica a pergunta. O coração se adapta ficando mais grosso ou maior em volume? E a resposta é: depende. Depende do tipo de estresse que ele está sofrendo. E isso nos leva a dois caminhos bem diferentes de adaptação. Vamos ver o primeiro caminho. Imagina que o coração precisa empurrar o sangue contra uma resistência muito, muito alta. Pensa em pressão alta, por exemplo. O que ele faz para dar conta do recado? Ele fica mais forte. E como? Engrossando as paredes. E a nível celular, é isso aqui que acontece. Aquelas unidades que a gente falou, os sarcômeros, são adicionados um do lado do outro em paralelo. Isso faz cada fibra muscular ficar mais grossa. E quando todas as fibras ficam mais grossas, a parede inteira do coração engrossa junto. O resultado final é impressionante. Dá uma olhada nesse coração. As paredes estão muito, muito espessas. O músculo está mais poderoso? Sim, com certeza. Mas repara no espaço interno, na câmara. Ele diminuiu. E menos espaço quer dizer que cabe menos sangue a cada batida. Esse é o preço a se pagar. Agora vamos para o outro cenário. E se o problema não for a pressão, mas sim um volume de sangue muito grande que o coração precisa dar conta de bombear? Aí a estratégia de adaptação muda completamente. Olha só o diagrama agora. Lembra dos sarcômeros? Em vez de colocar eles lado a lado, o corpo adiciona um na ponta do outro, em série. Pensa numa corrente com vários elos. Isso não engrossa a fibra muscular, isso alonga a fibra. E qual é o resultado disso? Um coração assim, olha. A câmara fica bem maior, dilatada, para conseguir guardar mais sangue. As paredes, por outro lado, não ficam tão grossas como no outro tipo. O coração virou um reservatório maior, mas não necessariamente uma bomba mais forte. Ok, essas adaptações são mecanismos incríveis do corpo para compensar um problema. Mas tudo tem um custo. E a longo prazo, uma mudança que começou para ajudar pode acabar virando o problema principal. Vamos ver como isso acontece? Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. De um lado, a hipertrofia concêntrica. A causa é sobrecarga de pressão, os sarcômeros são adicionados em paralelo e o resultado são paredes grossas e uma câmara menor. Do outro lado, a excêntrica. A causa é sobrecarga de volume, os sarcômeros vão em série e o resultado é uma câmara dilatada com paredes normais. Duas causas, duas estratégias, dois resultados totalmente diferentes.
Agora um ponto super importante, nem toda hipertrofia é sinal de doença, ok? Às vezes é justamente o contrário, é sinal de um coração forte, bem condicionado. Pensa num atleta de ponta. Exatamente como diz aqui. O exercício físico intenso também é um tipo de sobrecarga, só que uma sobrecarga boa. E ela leva o coração a se adaptar, a ficar maior e mais forte para dar conta daquela demanda. Nesse caso, a gente chama de hipertrofia fisiológica. É uma adaptação boa, benéfica. Só que existe um limite, e é aqui que mora o perigo. Não importa a causa, chega uma hora que o músculo do coração pode se esticar tanto, principalmente no tipo excêntrico, que ele começa a perder a força para contrair. Pensa num elástico que foi esticado demais, sabe? Ele não volta ao normal, perde a força. E esse é o estágio final, quando a adaptação vira falência. Lá no nível genético, o coração começa a se reprogramar de um jeito ruim. O resultado que a gente vê é um coração flácido com formato de bola, o chamado coração globoso. Ele é grande, mas é fraco. As paredes estão tão esticadas que não tem mais força para bombear o sangue direito. O motor que se adaptou tanto, finalmente falhou. E a gente termina com essa reflexão. Essa capacidade do coração de se adaptar é uma maravilha da biologia, sem dúvida, mas é também a sua maior vulnerabilidade. Entender exatamente onde fica essa linha, a linha entre um coração que fica mais forte para encarar um desafio e um que se deforma porque não aguenta mais o peso, esse é um dos maiores desafios da cardiologia hoje.